Você sabe Você qual sabia erro que que quase existe todo um mundo erro comete que quando quase tenta todo entender um mundo virginiano comete quando apaixonado? começa a se envolver com As um pessoas esperam virginiano? flores, textos As enormes, pessoas declaração acham de que amor, se ele só não que na faz maioria grandes das vezes o declarações amor é de porque virgem ainda não passa tem certeza do despercebido, que sente. porque ele demonstra de E outro jeito. sinceramente, na O maioria virginiano, das ele repara vezes nas coisas que acontece você não exatamente o percebeu, em contrário. detalhes. Por O exemplo, se seu virginiano, carro ele faz um barulho dificilmente diferente, entrega o ele coração para que ele percebe. ainda Se você está comentou há tentando semanas que entender. estava preocupada com alguma Antes de coisa, amar, ele ele vai observa, lembrar. e não Se é uma existe um jeito de observação facilitar o seu qualquer. dia a dia, Ele presta ele já atenção pensou em nisso antes de coisas que você quase pedir. ninguém repara. Por exemplo, como você trata pessoas que não podem oferecer nada em troca. Se você chega no horário ou vive atrasada, se reclama de tudo ou tenta resolver os problemas. Então pode parecer estranho, mas é assim que Virgem começa a escolher quem merece estar na vida dele. Porque diferente do que muita gente imagina, o virginiano ele não se apaixona primeiro pela aparência. Ele se apaixona pela coerência dessa pessoa. Ele precisa admirar quem está ao lado dele. E nessa admiração, ela nasce, na realidade, quando aquilo que você fala combina com aquilo que você faz. Só que tem uma outra coisa que quase ninguém comenta. Quando ele gosta de alguém, ele começa a imaginar como seria a vida ao lado daquela pessoa. E aqui eu não estou falando de fantasia, e sim de planejamento. Enquanto outros signos estão vivendo a emoção do momento, Virgem já está pensando: será que nós dois resolveríamos problemas da mesma forma? Será que eu conseguiria confiar nela daqui a 10 anos? Aqui há alguns exemplos. Então, é por isso que muita gente acha que o virginiano ele demora para assumir um relacionamento. Na verdade, ele demora para sentir essa segurança, porque quando ele decide ficar na vida de alguém, ele quer ficar de verdade. E talvez seja justamente por isso que Virgem assusta, né, na realidade, algumas pessoas. Ele vai fazer perguntas, muitas perguntas, e não é porque ele está desconfiando, ou seja, né, desconfiado, enfim, mas porque está tentando entender quem existe por trás da primeira impressão. Uma outra peculiaridade, vamos dizer assim, virginiana, é que ele presta mais atenção na forma como você vive do que na forma como você fala. Ele observa os hábitos, ele observa a disciplina, como você cuida da própria saúde, por exemplo, do seu dinheiro, do trabalho, da sua família, porque ele acredita que o amor também mora nessas escolhas do dia a dia. Existe uma frase que, na minha opinião, resume muito bem esse signo. Virgem raramente se apaixona por promessas. Ele se apaixona por consistência. Você pode até dizer, eu te amo todos os dias, mas se suas atitudes mudam a cada semana, ele começa a recuar. Agora, se você promete aparecer às 8 e aparece às 8, se você diz que vai ligar e realmente liga, você conquista um enorme espaço ali sem nem mesmo perceber. Porque para a Virgem, confiança nunca foi construída por palavras, ela é construída pelas repetições das atitudes. Eu acho fascinante como quase ninguém fala sobre isso quando descreve esse signo. Uma cena que eu vejo acontecer muitas vezes com virginianos, eles já estão apaixonados, mas a cabeça ainda está tentando convencer o coração a ir mais devagar. Enquanto outros signos mergulham na emoção, Virgem costuma fazer perguntas para si mesmo. Será que isso faz sentido? Será que eu estou enxergando a realidade ou é só expectativa? Então, pode parecer estranho para quem olha de fora, mas ele não tem medo de amar. Ele tem medo de investir o coração e a sua dedicação no lugar errado. E isso muda completamente a forma como ele vive um relacionamento. Uma outra característica muito específica de Virgem é que ele presta mais atenção naquilo que se repete do que aquilo que acontece uma única vez. Por exemplo, se você esqueceu uma data importante, ele até entende, mas se isso vai virando um hábito, ele começa a guardar aquela informação. Então, por exemplo, se você prometeu uma coisa e não cumprir, tudo bem, mas se as promessas nunca saem do papel, ele também vai perceber. Ele não vai te julgar, né? Não costuma julgar ali um dia, mas ele observa esses padrões e é assim que ele constrói a confiança. Talvez seja por isso que muita gente ache esse signo extremamente exigente. Só que, na verdade, ele precisa sentir que existe coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. Agora, eu vou te contar uma peculiaridade que quase ninguém comenta.
Quando um virginiano está realmente apaixonado, ele começa a abrir mão da própria rotina. E para esse signo, isso vale muito, porque Virgem gosta de planejamento, né, de saber ali como vai ser o próprio dia a dia. Então, quando ele muda um compromisso porque você precisou, quando ele reorganiza a agenda para estar ao seu lado, aquilo foi uma escolha. Não pense que foi um gesto qualquer. E Virgem, ele não faz escolhas, assim, importantes por impulso. Uma outra coisa que eu, Letícia, percebo nos meus atendimentos, é que o virginiano, ele dificilmente vai entrar em uma competição dentro de um relacionamento. Porque o que ele quer é parceria, né? Ele admira as pessoas que evoluem, que estudam, que trabalham ali nos próprios defeitos, que assumem os seus erros, porque ele faz isso consigo mesmo o tempo todo. Talvez por isso que ele se decepcione tanto quando percebe alguém que é acomodado. Não porque ele quer a perfeição, mas porque crescimento é uma das linguagens de amor próprias desse signo. Ele gosta de olhar para as pessoas e pensar, nós dois estamos construindo uma vida melhor do que ontem. E existe um detalhe que eu considero um dos mais bonitos desse signo, é que quando o virginiano confia em alguém, ele começa a mostrar um lado que ninguém conhece, o seu humor. As brincadeiras, pequenas manias, a ironia inteligente dele. Quem conhece um virginiano apenas superficialmente costuma descrevê-lo como sério, mas quem conquista a sua confiança descobre alguém extremamente divertido. E para mim é um dos maiores sinais de que Virgem deixou você entrar no mundo dele, porque a verdadeira intimidade não começa quando ele diz eu te amo. Ela começa quando ele para de medir cada palavra que vai dizer perto de você. Uma última característica que para mim é uma das mais importantes, vamos dizer assim, e talvez mais incompreendida, é quando um virginiano ama de verdade, ele para de tentar consertar tudo sozinho. Pode até parecer estranho ouvir isso, mas Virgem passa boa parte da vida acreditando que precisa resolver problemas, antecipar dificuldades, né, para evitar que as coisas saiam do controle. Só que quando ele encontra alguém que realmente ele confia, ele começa a dividir esse peso. Ele pede opinião, mostra suas dúvidas, admite que não sabe todas as respostas e isso é enorme para ele. Ele só mostra essa vulnerabilidade para quem ele acredita que não vai usar isso contra ele. Agora tem um erro que vejo muitas pessoas cometerem. Confundir esse jeito analítico dele com frieza. Na verdade, o que mais deseja ali é construir uma relação onde exista respeito. Dificilmente consegue permanecer onde há gritos, jogos emocionais, enfim. Precisa sentir que pode conversar sem transformar tudo em uma guerra. Talvez por isso escolha tão pouco, mas quando ele escolhe, a decisão costuma ser muito consistente. E tem mais um detalhe que quase nunca aparece quando falam desse signo. Dificilmente o virginiano idealiza a pessoa que ama. Ele enxerga assim os defeitos, percebe as limitações, sabe exatamente onde a relação pode melhorar e mesmo assim decide ficar. E na minha opinião é uma das formas mais maduras de amor, porque não nasce da ilusão, nasce da escolha. E justamente por isso que quando eu faço uma leitura de relacionamento, eu nunca olho apenas o signo solar, pois eu já vi virginianos completamente diferentes entre si, e é normal, né? Porque o mapa astral é algo muito mais complexo do que o signo solar. Então, alguns demonstram o carinho o tempo todo, outros eram extremamente reservados. Isso acontece ali porque Vênus, Lua, Ascendente, outros pontos do mapa mudam completamente como cada pessoa vive o amor. O signo, ele mostra a essência, mas o mapa, ele revela a história inteira. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto eu falava, você lembrou de alguém ou percebeu, talvez, que tenha julgado um virginiano sem entender a forma dele amar? Me conta aqui nos comentários. E antes de você sair, se esse vídeo mudou a forma como você enxerga a Virgem, imagina o que pode acontecer quando chegar ao signo daquela pessoa que você nunca conseguiu entender. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque essa série foi criada justamente para isso. Para mostrar que por trás de cada signo existe um jeito muito particular de amar. E no próximo pode explicar exatamente alguém que faz parte da sua vida. Um grande abraço e até breve.